Bom e abençoado dia, pessoal! Sábado, um dos dias mais importantes desse nosso mês, dia 13, é o dia do vai ou racha, de acordo com a astrologia cabalística. E nada é por acaso, o fato da gente estar aqui hoje, neste dia, no dia 13, o dia do vai ou racha, justamente no dia que a gente vai trabalhar a nossa prosperidade, a nossa cocriação. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Eu imagino que muita coisa aconteceu desde o nosso último encontro até agora. A nossa última aula foi realmente muito poderosa, mexeu bastante comigo, e eu costumo falar nas minhas aulas que se eu não me transformar, eu estou mentindo. Se eu não me transformar no momento em que eu estou aqui junto com vocês, tudo que eu estou falando é uma mentira. E muita transformação aconteceu comigo da última aula até agora. Muitas fichas internas caíram, muita coisa em mim foi fortalecida, e eu espero que em cada um de vocês também já esteja acontecendo esse fortalecimento, que algumas fichas estejam caindo. Porque hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo do fortalecimento da alma para que a gente possa co-criar a fortuna, co-criar a riqueza na nossa vida. E isso começa hoje com a nossa esfera de Netzach, que é a esfera do guerreiro interior. Todo mundo está preparado para trabalhar o guerreiro interior? Deixa eu ver o rostinho de vocês. Pouca gente com a câmera ligada hoje. Que isso? Só porque é sábado. Olá, Dário, Rosalice, Daniela. Estou vendo vocês. Pessoal, quem puder ligar, bom dia, já ligo, a Thalita está falando, maravilha, pessoal, porque para mim é muito importante ver o rosto de vocês e ver como que vocês estão recebendo as informações, principalmente as informações de hoje, principalmente as nossas informações de hoje. Pessoal, nós vamos trabalhar a esfera de Netzach hoje. Hoje nós vamos trabalhar a esfera de Netzach, que é a esfera do guerreiro interior. E como nós precisamos desse guerreiro interior. Talvez é uma das coisas mais importantes do que a gente precisa para que a gente possa manifestar a fortuna, manifestar a prosperidade na nossa vida. Como eu tenho falado muito nesse curso sobre as anestesias da alma, não é? Eu acho que uma das maiores anestesias da alma que a gente está recebendo está no nosso guerreiro interior. Primeira coisa, muita gente tentou confundir na nossa cabeça de que o bem é fofinho. Quem aqui tem essa visão? Eu tinha durante muito tempo de que o bem é algo fofinho, não é isso? Dário concordando. Pessoal, o bem, ele é tudo, o lado bom da vida. Uma pessoa que trabalha para a luz, uma pessoa conectada com a luz, ela é tudo menos fofa. Por quê? Porque uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que sabe a força que tem, sabe o que veio fazer aqui nessa terra, e a gente vai se conectar com Netza e logo em seguida com Rod, que é a humildade espiritual, que é saber reconhecer quem você realmente é nessa vida. Essa pessoa, ela é tudo menos fofa. Agora, o que que isso significa? O que que esse não ser fofo significa? Porque nós temos os guerreiros bons, os guerreiros não bons, os guerreiros ruins. Isso sempre foi muito claro nas sociedades antigas, dos nossos ancestrais. Né? Nós temos vários exemplos de sociedades que foram extremamente guerreiras e a gente vai caminhando a nossa vida. Só um minutinho, parece que compartilhou uma tela aqui. Prontinho. A gente vai caminhando a nossa vida, pessoal, para acreditando que o bem é fofinho, de que a gente precisa estar sempre ali vibrando na gratidão. E quando a gente olha para muitas pessoas da espiritualidade, a gente vê que essas pessoas tendem a ter uma voz um pouco no baixo tom, é uma voz mais pausada, como transmitindo uma paz. E aí vem a Cabala e diz: deixe a paz para as nações. Porque a pessoa, a vida, nós não queremos paz na nossa vida, porque paz é morte. Para a vida pessoal, paz é morte. É estagnação. O que, que seria essa paz? O não crescimento. Alguém que quer não crescer?
Agora, o que a gente deve perceber muito na esfera de Netzar? Primeira coisa, quais são as batalhas que eu decido lutar? É a primeira coisa. E todo guerreiro, ele não começa o seu ensinamento aprendendo a lutar. Ele tem um conhecimento prévio antes, tá? Que conhecimento é esse? Papel e caneta na mão. Quando a gente olha, por exemplo, para Esparta, tem até filmes sobre Esparta, né? Falando sobre os guerreiros de Esparta. Mas quando a gente olha, de fato, para a parte histórica de Esparta, Esparta era uma sociedade completamente criada, desenvolvida para gerar guerreiros. E toda a estrutura dessa sociedade, toda a estrutura, os sacerdotes, o comércio, o papel de cada um deles, o papel dos sacerdotes, o papel da mulher, o papel do homem, isso era muito bem definido e tudo isso era construído para fortalecimento do guerreiro. E qual era o primeiro ensinamento que as crianças de Esparta, sejam homens ou mulheres, recebiam? O seu maior inimigo está dentro de você. Então, a primeira coisa, quando a gente vai despertar o nosso guerreiro interior para que a gente possa gerar prosperidade, e só para a gente pincelar um pouco, por que precisamos ativar o nosso guerreiro interior para conquistar prosperidade? Porque é esse o nosso lado que vai em busca do resultado. O nosso Netzar, a tradução literal de Netzar, é vitória. E não existe vitória sem batalha. Não existe, por mais que as pessoas queiram dizer para que sejamos fofinhos, para que evitemos o combate, que evitemos o embate, isso é uma anestesia da alma, porque nós devemos evitar o mau combate. É o mau combate que nós devemos evitar. E para isso temos que ter consciência muito clara do que é o bom combate. É o nosso lado guerreiro que vai fazer com que entregue para nós, dessa esfera divina que é Netzar, sai de Netzar, as ideias para que a gente possa construir novas fontes de renda, para que a gente possa superar as dívidas, para que a gente possa cumprir com a nossa palavra. Que é maior desonra para um guerreiro dizer que vai pagar uma conta e não paga? Que é maior desonra para um guerreiro não conseguir pagar a escola do filho, não conseguir pagar o seu próprio aluguel, não conseguir pagar o próprio sustento, não conseguir alimentar a própria família? Isso tudo está conectado com o nosso guerreiro interior. E é isso que a gente vai juntos aqui despertar hoje. É a primeira coisa que ensina-se a um guerreiro, e eu posso falar de propriedade de causa, porque cada um de nós, a nossa alma vem de alguma dessas esferas. A minha alma vem da esfera de Netzar, do guerreiro interior. Então aqui eu estou em casa. Nesse ponto eu estou falando com propriedade. E o que se ensina a um guerreiro quando ele começa a aprender a arte da guerra? Que é uma arte. Livros foram escritos para reis sobre a arte da guerra. Existem tratados e mais tratados, e a Cabala fala uma coisa muito interessante. Ela fala sobre a era messiânica, e que na era messiânica nós vamos ter aquele equilíbrio no mundo. É um momento. Muita gente fala sobre transição planetária, é outro nome, quando a gente vai transicionar para uma esfera maior do planeta, né? Muita gente chama isso também de apocalipse, como, associando ao fim do mundo, como se Deus tivesse criado algo para acabar. Um ser tão infinito, tão próspero, criou algo para acabar, não é? E não é bem por aí. Mas a Cabala fala sobre o mundo vindouro, sobre a era messiânica, que é o despertar do Messias interior de cada um de nós. Para a Cabala, claro, isso é colocado com a possibilidade da vida de um Messias único, físico. Mas o que para a Cabala é, de fato, a era messiânica é o despertar do Messias interior que tem em cada um de nós. É o conjunto de cada um de nós despertando esse Messias interior que faz com que essa transição planetária aconteça. E é isso que a gente está fazendo aqui. E isso começa no despertar do guerreiro interior. Porque, veja bem, você agora já despertou a paixão pela vida, Hesed, você já despertou a disciplina, Geburah, já despertou a beleza da vida, Tiferet, tudo isso na nossa aula passada. Se você não tem alguma dúvida, tem os links das aulas lá no nosso grupo para você poder revisitar. Não sei até que dia que vai ficar disponível, eu acho que é só até domingo. Não sei se é até domingo ou se é segunda, depois a gente pode ver com o Adriano.
mas ainda eu sei que hoje ela vai ficar disponível para vocês fazerem aí um Felipe Flix aí ao longo do fim de semana. Mas, quando você já tem esses três atributos da alma, você já tem a paixão pela vida, você se disciplinou e você enxergou a beleza da vida, chega a hora do quê? Eu vejo a beleza da vida, eu tenho paixão pela vida, eu me disciplinei, eu quero mais beleza na minha vida. Eu quero conhecer aquela beleza que não é minha. Eu quero compartilhar a minha beleza com outras pessoas. Eu quero conhecer a beleza de outros países, a beleza de outras pessoas, a beleza de outras atividades. E quem faz isso é o nosso guerreiro interior. E aí, hoje, o que nós temos? Um conhecimento que diz: não se identifique com o seu guerreiro. Porque ao momento que você se identifica com o seu guerreiro, a vida fica mais difícil, a coisa deixa de fluir. E aí, deixa eu só fazer uma reflexão com vocês. Vocês devem seguir muitas pessoas que falam sobre prosperidade, ou algumas pessoas que falam sobre prosperidade. Levanta a mão quem segue alguém que fala sobre espiritualidade e prosperidade. Que não seja eu. Alguém baixou que fofa. A Zelice baixou a mão. Maravilha. Obrigado, Zelice. Mas não é uma disputa. Mas quando você olha para essas pessoas que trabalham a prosperidade, qual é a história de vida que elas contam sobre elas? Como elas eram antes de descobrir o grande mistério da prosperidade? Elas eram sempre extremamente pobres e elas tiveram que batalhar, que lutar para descobrir o segredo que ela está ensinando para vocês, ou eu estou mentindo? É sempre uma história de muita superação, de muita batalha. E aí ela supera todas aquelas dificuldades, e ela sofre, e ela erra, e ela tenta uma vez e faliu, e depois ela reergue, e ela tem alguma coisa errada na minha vida, eu não sei o que, que é, e de repente ela descobre um grande segredo, e aquele segredo é o grande segredo da prosperidade que ela está passando para vocês. Mas vem a Cabala diz, o grande segredo que essa pessoa descobriu foi ela ativou o guerreiro interior dela e conectou ele com a vitória. E aí, depois que o guerreiro está conectado com a vitória, a vida fica fácil. E aí é muito tranquilo dizer, não se identifique com seu guerreiro, porque a vida vai ser uma grande batalha. Mas aí o guerreiro já está vitorioso. É até desumano um pouco esse tipo de entrega de conteúdo. Eu sei que quem faz não faz por mal. Não faz por mal, porque aprendeu assim. E ela está repassando algo que para ela é muito importante. Para ela, ela acredita que aquela é a verdade dela, ela está repassando aquilo. Mas vem a Cabala, o mapa de como tudo foi construído, como o mundo foi construído, como a minha alma, a sua alma foi construída e diz: você precisa do seu guerreiro interior. E a Cabala ainda fala, falando sobre a era messiânica, que nesse ajustamento desse mundo vindouro, desse mundo mais corrigido, o que sobra é Nexa. É a vitória, é a batalha. Porque sem ela, quem somos nós? Se você não batalhar para colocar a sua expressão, aquilo que você acredita para fora, quem é você? Percebe? E aí a gente começa a entender de fato a importância desse guerreiro. E a pessoa que diz que ela não batalha, ela está tentando excluir a batalha, ela não excluiu uma batalha. Ela só declarou qual lado ganhou. E não foi o dela. Não foi o dela. Uma pessoa que diz eu não vou viver uma batalha, ela não entendeu muito bem o que é a vida. Ela está talvez associando batalha a coisas negativas. Está associando a batalha à derrota. Por quê? Uma vida cheia de frustrações, uma vida talvez de muita negação para essa pessoa, ela associou a batalha à derrota. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, reconhecer o nosso guerreiro interior. Pode anotar quem quiser. Primeira coisa, identificar o seu guerreiro interior, aonde está a força que te coloca e te impulsiona para frente. Depois, entender quais são as batalhas que você deseja travar na vida. Em terceiro lugar, treinar e fortalecer o seu guerreiro. Por quê? Em todo tipo de sociedade antiga, o guerreiro, após ele guerrear, chegava um momento que o que acontecia com ele? Ele virava um sábio.
E este guerreiro, conectado com a sabedoria, que é Rod, que é a humildade espiritual, que a gente vai falar daqui a pouco, ele volta para o seu povo e passa para ele todo o conhecimento do tipo, é assim que se vence na vida. E aí não há mais batalha de fato, porque o guerreiro já se conectou com a vitória. Mas é um processo que não pode ser negado. Voltando lá, então, ao ensinamento do guerreiro. Como fortalecer o seu guerreiro interior? O que as crianças de Esparta aprendiam? E isso se repete em toda a sociedade que foi saudavelmente construída com o ar do guerreiro. O seu maior guerreiro, isso, de novo, eu não estou tirando da minha cabeça. O ensinamento das crianças, que em sociedades que todo mundo era direcionado para a batalha, mesmo aqueles que não iam batalhar, eles entendiam a força da batalha. A primeira coisa que se ensinava era o seu guerreiro, seu maior inimigo está dentro de você. E aqui nós temos dois significados muito poderosos com essa frase. O que quer dizer? O seu guerreiro está dentro de você. O seu inimigo está dentro de você. Isso quer dizer duas coisas muito importantes. A primeira delas é: a sua maior batalha sempre vai ser com o seu ser interno. Sempre vai ser com o seu ser interno. Reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas crenças limitantes, reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus pontos falhos, os seus pontos cegos. Identificar onde você é forte também faz parte do seu guerreiro interior. Saber aquilo que você é bom. Vou até tomar um cafezinho, o Gildário tomando, minha boca agou. Reconhecer aonde o seu guerreiro é bom, aonde você é bom. No que você é realmente bom. E quando você olha para aquilo que você não é bom, não é com olhar de julgamento. Um guerreiro não julga. Pode anotar. É uma coisa muito poderosa do guerreiro. O guerreiro não julga. Ele olha para o lado dele que ainda precisa de suporte, de apoio, de melhoria. Ele olha para aquilo para como eu vou melhorar isso. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos do ensinamento do guerreiro interior. O seu inimigo, o maior inimigo, está dentro de você. E qual é o segundo ensinamento dessa frase? O respeito ao inimigo. Se o seu maior inimigo está em você, é algo seu, e aqui também tem uma coisa muito poderosa que é: eu assumo os meus erros são meus. Não me tome os meus erros. Não ouse me roubar os meus erros e usar eles contra mim. Cuide dos seus erros. Isso o guerreiro falando para outra pessoa. Você tem os seus erros e eles são seus. Toma posse do seu erro, não tenha vergonha do seu erro. Porque aqui nós temos também uma outra grande luz do guerreiro. O guerreiro, ele se prepara. Ele não erra. Quando ele não está acertando, ele está se preparando para acertar. Ele está se fortalecendo. Percebe a profundidade que tem isso? Acende uma luzinha aí na sua cabeça? Acendeu uma luzinha? Não existe erro. Se você hoje tem dívida, se você hoje tem alguma dificuldade financeira, se hoje você não vive a vida que você quer viver financeiramente, não é porque você está errando. Pelo contrário, é porque você está fortalecendo, você está treinando o seu guerreiro interior para manifestar. Só que enquanto a gente tiver a mentalidade de que estamos errando, nós não estamos assumindo o nosso guerreiro interior. Não tem erro na vida de um guerreiro, de uma guerreira. Não tem erro. Tem preparo. Ele está se preparando para manifestar aquilo que ele quer manifestar. Ele está aprendendo a usar as suas próprias ferramentas. Ele está aprendendo a usar o seu potencial. Ele está aprendendo a usar o seu corpo. Ele está aprendendo a usar a sua energia. E ele vai fazer errado no começo. Mas isso não é o fim.
Isso não traz carga de julgamento. Isso não abaixa a vibração do guerreiro, porque ele sabe que ele está um passo mais próximo da batalha, da conquista, da vitória. Então, primeira coisa, olha para os erros da sua vida agora. Olha para as dificuldades financeiras que talvez você esteja passando ou para os desafios de crescimento que você tem na sua vida hoje e fala: eu estou me preparando. Eu estou em treinamento. Eu estou em treinamento. E não há nada mais bonito do que um guerreiro em treinamento. Não tem. Se alguém conhecer, para mim deve ser porque eu vim da esfera de Netza, né? Para mim não tem nada mais bonito do que ver um guerreiro aprendendo, treinando, fortalecendo. E aí você olha para um guerreiro, e eu estou falando assim, na vida real, por exemplo, quando eu faço luta há muitos anos. Então, quando eu vejo alguém entrando novo na academia, e aquela pessoa entra com tanta gana, com tanta vontade de aprender, e ela vai reconhecendo os golpes, o movimento do próprio corpo, e ela erra, mas ela erra com alegria, porque ela está destravando o próprio corpo, ela está destravando o potencial. Não tem erro, você está se destravando. Só que a nossa sociedade cortou o laço com isso há muito tempo atrás, em troca de uma falsa ética, porque associou o guerreiro interior com morte, associou com violência, associou com algo não muito bem aceito por todos nós, sendo que é uma das coisas que não é só muito bonita, faz parte da nossa essência divina. Eu não estou falando aqui para você só sobre filosofia. Eu estou falando sobre uma parte da alma de vocês que a Cabala deu o nome de Netzah, que é o seu guerreiro interior. Ele está dentro da sua alma. E talvez você sinta na sua alma aonde isso está tocando em você, aonde essas palavras estão tocando em você, na sua alma. E ela está tocando na esfera de Netzah. Se o que eu estou falando para você está tocando você, você está sendo tocado, influenciado pela esfera de Netzah. Primeiro ponto do guerreiro, deixa eu ver, adorando ouvir. Chaves virando aqui, mas parece arrogância dizer que não erramos. Não há arrogância. Eu não estou conseguindo saber o nome de quem colocou essa mensagem, não está aparecendo para mim aqui no chat. Mas não há arrogância em dizer que não se erra, porque você não está dizendo que você é perfeito. O que você está dizendo para você é que você está em Gabi. O que você está dizendo para você é que você está em treinamento. Você está destravando o seu guerreiro. Não é que você é perfeito, mas você também não é o pior ser do universo, porque está errando. Você está destravando o seu corpo, destravando o seu guerreiro. Você está entendendo como que o seu corpo, energia e ferramenta funcionam juntas como uma só. Você está entendendo como que o movimento do seu oponente acontece, que é outro ponto do guerreiro, que eu não sei se vai dar para a gente trabalhar hoje. Sempre em aprimoramento, exatamente. Só que o que em mim está se aprimorando? É muito importante a gente ter essa consciência. Porque quando a gente fala, eu vou aprimorar, e aí a gente acha, eu vou aprimorar a minha bondade. Tudo bem, não é que é ruim, tá? Não é ruim. Mas a gente olha só para isso. E a Kabbalah fala uma frase muito interessante que eu quero que vocês anotem essa frase. Tudo acontece para o bem sempre, Thalita, gratidão. Vou lembrar. Anotem, anotem essa frase. Deus não está nem aí para a sua luz. Luz ele tem de sobra. É a frase da Cabala. O que Deus realmente quer saber é como você está lidando com a sua sombra. É isso que importa para o Criador. E como que eu lido com a minha sombra? Eu coloco a minha sombra para trabalhar para a luz. E o que significa isso? Eu pego a minha energia de raiva, a minha energia de impulsividade, a minha energia de criação e eu dou para ela o quê? Paixão, disciplina e beleza. As três esferas acima.
para que o meu guerreiro possa surgir, para que eu pegue tudo isso e passe a ser um co-criador. E aí vocês começam a perceber por que talvez a cocriação, a ferramenta de cocriação que vocês estão utilizando, você vai fazendo a ferramenta de cocriação, você cocria e de repente aquilo vai se esvaindo pelos dedos. Aquela cocriação ela vai perdendo força. Por quê? Porque quem sustenta a cocriação não é a sua luz, é o seu guerreiro. É o seu guerreiro. Lembrando que conectando o guerreiro com a vitória, com a sabedoria, para que a gente não tenha aquela imagem que está muito enraizada em nós de que é batalha, que é sanguinário, que é sem escrúpulo, que não tem honra. Pelo contrário. Hoje, se nós temos um código de honra muito fortalecido, foi porque guerreiros trabalharam esse código de honra e passaram para a nossa sociedade. E excluir isso da nossa história é algo terrível, terrível. Se você olhar, por exemplo, a história do povo de Israel, o povo de Israel ele virou um povo guerreiro, eles montaram um exército. Com treinamento. E é muito interessante porque esse exército era extremamente conectado com a luz. Muitas das vezes, e pega essa luz para você, muitas das vezes o exército, os guerreiros de Israel não lutavam as suas batalhas. Quem lutava era o Criador, através deles. Isso é conectar o seu guerreiro com a vitória. Isso é estar conectado com o seu melhor lado guerreiro. Felipe, qual é o guerreiro que não é legal? Qual é o guerreiro ruim? O que acredita que a vida é violência, que batalha se vence no grito, se vence na força, se vence na brutalidade. Esse guerreiro que pensa isso, ele nunca passou por um treinamento. Ele nunca teve que errar. Percebe? O guerreiro que começa a acreditar que a vida tem que ser na brutalidade, na força, na marra, ele nunca teve que errar. Ele nunca teve que aprimorar as suas habilidades. E muitas das vezes a gente olha para a nossa vida financeira e fala, vai acontecer de qualquer jeito. Não vai. Você vai dar murro em ponta de faca. Você vai dar com a cara na parede. Porque é preciso você acender o seu guerreiro, fortalecer o seu guerreiro, entender quais são as suas ferramentas, entender quem é você em toda essa história, entender quem é o seu oponente, qual é o seu oponente, é o seu ser interno. E é assim que você vai conseguindo atingir a mentalidade do sucesso, que vai te conectar com vitória. Netzer também significa vitória. E como que o guerreiro conecta com a vitória? Assim que ele se identifica com o guerreiro, ele vai destravando, ele vai identificando que ele não está errando, ele está destravando a arma dele. Ele identificou qual é a batalha. Pessoal, coloquem isso, por favor, escrevam. Quais são as batalhas que eu vou lutar? Tem honra nessa batalha? E antes de conectar ele com a vitória, ele aprende uma lição muito importante que eu quero passar para vocês. A gente acredita que o oposto do medo é a coragem. Não é isso? Ou que eu tenho coragem, ou que eu tenho medo. Certo? Mas vem a sabedoria do guerreiro e diz: não. O oposto do medo é o amor. O oposto do medo é o amor. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Sabedoria milenar da Cabala. O que move um guerreiro não é a coragem, é o amor. E é sempre um amor a algo.
maior do que ele. E o que que isso significa? Quando você tem alguma dificuldade financeira e você foca em eu vou manifestar o dinheiro da minha dívida para que eu fique livre dela, primeiro, você está se identificando com o, 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 o fim da dor e não a manifestação do prazer. Você já está lutando a batalha ruim. É assim que você direciona a alma do seu guerreiro para boa e para má batalha. Se você está fugindo da dor, é a má batalha. Se você está buscando manifestar o prazer, é a boa batalha. E a força do seu guerreiro interior vem de um amor maior do que você, maior do que sua dívida, maior do que o seu próprio sonho. Qual é esse amor que move você? Quem te conta isso é o seu guerreiro interior. Não é o seu anjinho da guarda. Não é qualquer outra esfera, qualquer outra entidade. Quem te conta isso é o seu guerreiro interior. Porque a diferença do medo não é coragem, é amor. O amor dá coragem. É por isso que, antigamente, no Código de Honra, e quando a gente ainda não sabe qual é esse amor, você sabe. Quem é? Quem é? Daniela. Daniela, você sabe qual é esse amor. Você só está dificultando esse amor aparecer. Você colocou tanta coisa por cima da sua luz que você nasceu com esse amor. Foi Deus que colocou em você. Por isso que eu tenho certeza absoluta que você sabe. Alguém, junto com Daniela, se mais alguém acreditar que não sabe, não é que não sabe, não está vendo. Porque está negando o seu guerreiro interior. E como que a gente sabe se a gente está negando o nosso guerreiro interior? Quando o nosso maior desejo da vida é ser aceito. Como que eu sei se eu estou querendo ser aceito? Quando eu sinto vergonha de qualquer parte minha, da minha história, da minha vida, dos meus atos. Eu sou uma pessoa difícil de dar amor. Dário, dar amor ainda é pequeno para o que a gente está falando. Porque quando você acessa o amor da sua vida, aquilo pelo qual o seu coração bate, você não vai se preocupar em dar amor, porque você vai dar sem ver. Percebe? Quando você está preenchido, transbordando do amor pela sua própria vida, o amor daquilo que você identificou que é a sua batalha, e você posiciona o seu guerreiro para manifestar prazer na sua vida, você está emanando muito amor por você, a tal ponto que você transborda. E aí você não precisa de falar nenhuma palavra. Se eu encostar do seu lado, eu vou sentir o seu amor. Percebe? Pessoal, o meu rabino falou para mim uma frase acho que foi na terça-feira. Tudo que a gente tem que fazer é não atrapalhar Deus. Todo esse nosso curso, tudo isso que a gente aprende lá no Salto da Fortuna, tá aprendendo um pouco aqui, um pouco, não no sentido pejorativo, porque eu acredito que esse pouco é muito, porque tem muito conteúdo, e eu não tenho nenhum medo de soltar, porque tem muito conteúdo dentro do salto e para vir ainda para o salto, mas tudo isso é só, se resume nessa frase, é a gente aprender a não atrapalhar Deus na nossa vida. Não atrapalha Deus na sua vida. Identificou com um guerreiro? Tá na hora de conectar com a vitória. Tá na hora de conectar com a vitória. E aí, a vitória vem através de Rod, a próxima esfera, que é humildade espiritual. E aí a gente mais uma vez encontra. Aqui não é nem uma anestesia da alma, eu diria que é uma tortura da alma, que é nós associamos demais, a nossa sociedade colocou muito o conceito de humildade com menos. É menos. Quando eu sou menos, eu estou sendo humilde. Quando eu me rebaixo para ficar na mesma vibração do outro, eu estou sendo humilde. Só que isso não é verdade. A verdadeira humildade, que na Cabala nós chamamos de humildade espiritual,
é. Deixa eu só ver aqui que eu perdi uma mensagem. Caramba, e como faz para rever? Tá. Já já a gente fala sobre isso. A verdadeira humildade espiritual é você olhar para a sua verdadeira essência, para aquela partícula da qual você foi feito, e que quando você era criança você estava muito mais conectado do que agora como adulto. Por quê? E não há erro nisso, o guerreiro não erra. Você tem a história perfeita de toda a sua vida. Não tinha como ser diferente para você. A sua relação com Deus ela é única, particular e indivisível. Mas é preciso que você olhe para você e reconheça quem você é sem a carga negativa dos seus ancestrais, quem você é sem a expectativa do seu pai e da sua mãe, quem você é sem a expectativa dos seus amigos, das pessoas que foram importantes ou que ainda são importantes para você. Quem você é? E aí isso envolve uma parte de filosofia, uma parte de você, de fato, começar a pensar, a raciocinar quem eu sou, quem eu sou. Se eu retiro tudo isso de mim, e muitas das vezes, quando a gente vai fazer esse exercício, a gente vai se deparar com: eu não sou nada. Eu sou um compilado, eu sou. Todo mundo que passou pela minha vida bateu no liquidificador, eu tomei isso que eu sou. Só que essa sensação, ela ainda é falsa. Por quê? Porque todo mundo que passou pela sua vida passou por uma razão. Passou para te mostrar algo da vida que você precisava ver daquela forma que te foi mostrada. E aí você começa a observar o seguinte ponto: como você recebeu aquela informação? Quando você viu a pobreza se manifestando, a escassez se manifestando, quando você viu uma dificuldade financeira se manifestando, como você viu ela? Você, não como as pessoas que você estava junto perceberam. Você pode, se você conseguir fazer esse exercício de voltar, você vai ver que você viu com um certo espanto, talvez. Com por que tanta preocupação? Ou por que não buscam resolver? E por aí vai. Faça esse exercício para você poder começar a se conectar com o Rod, com a sua humildade espiritual. Quem é você? Como você vê o mundo de verdade, sem a interferência de outras pessoas. E você vai descobrir que não tem como ver sem a interferência de outras pessoas, mas você, junto com a interferência de outras pessoas, você estava por trás daquela visão. A sua verdadeira essência estava por trás daquilo. E você começa então a relembrar que você nasceu muito sábio. E talvez o que você tem que fazer não é aprender. O que você deve fazer é desaprender. Quando a gente fala sobre dinheiro e sobre a nossa potência humana, nós temos mais do que desaprender do que aprender. Por quê? A gente aprendeu a lidar errado com a cocriação dos nossos sonhos, com a manifestação do nosso dinheiro, mas e aí nós também não nos fortalecemos. É muito mais sobre desaprender e se fortalecer do que sobre aprender como. É muito mais sobre fortalecer. Por isso que eu quis guiar esses 3 dias para o nosso fortalecimento. Todo o salto da fortuna, ele é colocado, a maior parte, para o fortalecimento. Por quê? Você só consegue co-criar. Você só consegue usar uma ferramenta de co-criação, seja ela qual for, quando você está fortalecido, quando a sua alma está fortalecida. E aqui a gente está falando de co-criar com maestria. Percebe? E aí, conectando mais profundamente ainda com a sua humildade espiritual. Tem que ter muita humildade para você assumir quem você realmente é. Tem que ter muita humildade. Por que humildade? Porque talvez você possa pensar, eu não pertenço a um grupo que eu tentei me encaixar. Talvez eu não pertença a esse padrão vibracional que eu tenho agora, que eu tentei me encaixar. Porque era o padrão vibracional da minha mãe e do meu pai. Porque era o padrão financeiro da minha família. E eu quero pertencer. Mas é preciso muita humildade para reconhecer quem você realmente é.
E mais humildade ainda, você reconhecer quem você quer se tornar. E nunca é alguém diferente do que você é. É sempre você mais fortalecido. E isso exige muita humildade, porque nós temos que olhar para dentro de nós, reconhecer que precisamos nos fortalecer. E que nós não estamos nos fortalecendo porque a gente quer pertencer. E parece, né, que a gente está falando assim uma grande bobagem, uma grande mentira, ou uma grande ilusão, quando a gente fala, você talvez está preso na escassez hoje porque você não está sendo humilde. E a sua não humildade hoje, ela vem do fato de você querer continuar sustentando um sistema que não funciona. Um sistema no qual você não nasceu para estar, mas você nasceu para conhecer e curar ele dentro de você. Humildade, porque você precisa de olhar para você e falar: eu preciso de cura e fortalecimento. Sozinho eu não consigo. Com o conhecimento que eu tenho agora, eu não consigo. Eu preciso de luz. Eu preciso do Criador. Eu preciso de um mentor. Eu preciso de um guia. Eu preciso de me abrir para ter uma intimidade maior com o Criador. Por quê? Porque as ferramentas que eu tenho, elas não são suficientes. E aí, quando a gente vai mais profundo na espiritualidade, a gente sabe que nós temos três camadas na nossa mente: a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente e a nossa mente supraconsciente, que é aquela parte que está conectada com a luz. A humildade está em reconhecer que precisamos acessar essa mente supraconsciente para que a luz possa descer e limpar o nosso subconsciente. Perceba uma coisa, o nosso consciente, lembra aquela parte também da cura, porque sempre estamos em busca de cura? Porque presta atenção, o seu lado consciente, ele não limpa o seu subconsciente. Então, a forma como muitas meditações são levadas hoje, a forma como que muita hipnose é levada hoje, a forma como que muitos processos de cura são levados hoje, por exemplo, o Theta Healing, né? Que ele faz essa parte de conexão com a luz, né? O Theta Healing não, porque, lembrei, ele faz essa conexão com a luz. Mas muitos processos de cura, eles não vão lá na sua mente supraconsciente. Por quê? A sua mente consciente não conecta com supra. A supra não conecta com o consciente. A ponte entre essas duas é o seu subconsciente. Mas o seu consciente não atua no sub, só a supra. Então, quando você vai limpar uma crença limitante, utilizando alguma ferramenta que vem da sua mente, você vai entregar para ela anestesia. Ela vai só sentir aquele alívio. Ai, foi, limpou. Não limpou. Porque só a luz é capaz de limpar isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa humildade espiritual está em reconhecer que muito do que estamos levando para a vida não é nosso. E a gente tem que ter essa humildade de reconhecer as dores, a maior dor, a maioria das dores que nós estamos carregando não são nossas. A maioria das crenças que nós estamos carregando na vida não são as nossas crenças. Por quê? Porque talvez a gente nunca parou para olhar de fato qual é a minha verdadeira crença sobre isso. E aí acessa a verdadeira crença sobre o dinheiro, acessa a verdadeira crença sobre prosperidade, sobre como prosperar e sente vergonha, porque sabe que ela não condiz com o meio que você vive. E aí você decide guardar aquilo só para você ou esconder aquilo em você. Percebe a desumildade atuando? Então é preciso muita humildade para reconhecer quem se é. E a maior ferramenta dela são duas ferramentas. Você vai conseguir manifestar a sua humildade espiritual primeiro, reconhecendo com a sua mente quem é você, o que você acredita sobre a vida e faça esse exercício. Olha para você e comece a se perguntar: o que eu acredito sobre realmente sobre o dinheiro? Por que eu estou na posição que eu estou hoje? Como foi que eu me coloquei nessa posição? Se pergunta, porque a resposta vem.
principalmente quando seu corpo de luz está ativado. Faça essa pergunta. E o segundo ponto para você desenvolver a humildade espiritual é entrar em ação. Como que você reconhece uma árvore pela Bíblia? Quem sabe? Pela Torá. Reconhecerei a árvore pelo seu fruto. Eu achando que eu estou presencial. Achei que todo mundo ia falar junto comigo. Fruto. Você reconhece a árvore pelo fruto. E é preciso humildade para olhar e falar: peraí, o fruto que eu estou colhendo não é talvez o fruto que eu gostaria. Agora, quem plantou? Fui eu. Agora, como que eu faço para fazer diferente? O meu guerreiro. Netzer e Rod, guerreiro e humildade, elas estão na mesma esfera. Estão na mesma linha da árvore da vida. É um alimentando o outro. O guerreiro alimenta a sua humildade espiritual e a sua humildade espiritual fortalece o seu guerreiro para dar em luz à próxima esfera, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é a junção dessas duas. E quando você reconhece que o seu fruto não está legal, que o seu fruto não é aquilo que você quer, você precisa de fortalecer o seu guerreiro, você precisa de ferramentas melhores, você precisa de ter um guia, você precisa de ter um norte para você poder fazer diferente. Sabendo que todas essas potências de fato estão em você, mas que você precisa de algo para te mostrar, você precisa de algo para te revelar. E daí que surgiu a ideia do salto da fortuna. Foi esse o chamado que eu recebi. O salto da fortuna, ele existiu desse chamado de conectar as pessoas com as suas verdadeiras ferramentas e potencialidades, no menor tempo possível. Porque é claro que uma pessoa consegue fazer isso tudo sozinha, mas sem o embasamento dos antigos sábios da Cabala, os antigos sábios que mergulharam nesse conhecimento, pode durar uma vida toda, ou talvez até mais do que uma vida. E quem tem sede de vida tem pressa. Por isso eu criei o salto. E aí, quando esses dois eles estão equilibrados, você vai então para a próxima esfera, que é Yesod, que une essas duas. E Yesod é conexão. É só aqui, depois de passar por todos esses pontos da alma, que você está pronto para se conectar com o dinheiro. Verdade, perceba que aqui nós estamos falando sobre conexão da alma, conexão que é verdadeira. Aí sim você está pronto para conectar. Aí sim a sua ferramenta de cocriação, seja ela qual for, começa a funcionar. Porque você consegue se conectar verdadeiramente com aquilo. Por que que você consegue se conectar verdadeiramente? Porque você começa a saber quem você é em verdade. Se você se reconhece, você sabe quem é o outro. Mas quando você não sabe muito bem quem você se mescla com o outro, você se mescla com mais de uma coisa. Você não sabe quem é você e você não sabe quem é o outro. Percebe? E é aqui, então, em Êxodo, que nós somos prontos para nos conectar com verdade, com profundidade, com a nossa riqueza. Por quê? Perceba, Yesod, ela está antes do guerreiro, da humildade e de todas as outras para trás. A paixão pela vida, disciplina, beleza da vida. E é aqui que a sua alma está pronta para se conectar com aquele seu desejo que você viu lá no momento da cura. E aí você começa a entender por que cura não é solução. Cura é só o fim do adoecimento. Sem o processo de fortalecimento da alma, você não conecta verdadeiramente com aquilo que você está criando. E aquilo vai se esvair do seu dedo. E aí a gente fica parado pensando por que que isso acontece comigo repetidas vezes. Por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu estou repetindo padrões de sofrimento? Por que que eu não consigo acessar um novo patamar de vida? Porque falta êxodo na vida. Conexão. E conexão, ela é o resultado do guerreiro conectado com a busca pelo prazer e a humildade espiritual muito bem trabalhadas na sua alma. E ela desce, então, para a conexão espiritual. E aí é quando você consegue se conectar com tudo, aquilo que você realmente deseja,
Você se conecta com as pessoas em profundidade. Você tem relacionamentos. O outro não existe mais para suprir a sua carência, porque você sabe quem você é. O dinheiro não vem para suprir as suas necessidades, porque você sabe quem você é. Você se conecta com a fortuna não para sanar dívidas mais, mas você se conecta com elas para sanar suas dívidas, mas para manifestar os seus sonhos. E aí você está pronto para injetar uma quantidade absurda de energia na sua vida. E é aí que a cocriação funciona. Sem fortalecer todos esses pontos que a gente está falando aqui, ela vai escorregar pelos dedos. E aí, quando você está ativado, você chega na última esfera, finalmente, que é o reino. E o reino significa o seguinte: você alimentou tanto a sua vida, você colocou tanta energia, tanta disposição, tanta luz na sua vida, que a sua vida tomou vida. Você deu vida para a sua vida. Se você quiser resumir, na sua, sempre quis ver o dinheiro como um meio, não como uma conquista final. E é interessante porque assim, o que os cabalistas falam? Deus coloca em nós a falta. Aquele desejo maior do nosso coração, que a gente tem uma dificuldade de realizar, é colocado pelo Criador, porque chega uma hora que a gente tenta de tantas formas e não consegue, que só nos resta a luz para resolver aquilo. É só a luz, é só a sabedoria da espiritualidade que consegue suprir aquilo. E aí a gente se volta para o Criador, tá? Então não tem problema quando a gente olha para o dinheiro como uma conquista final, mas durante o processo a gente vai descobrindo na prática, porque aí é de verdade, a gente vai liberando energia da nossa vida em cada uma dessas esferas e a gente vai vendo com os nossos olhos na prática, a gente começa a ver que o dinheiro não é a conquista final. Mas a gente só consegue saber isso como? Quando o dinheiro está na mão. Não adianta pensar nisso agora se está faltando, se está na falta. Você só vai conseguir ver isso com a sua alma quando você estiver manifestando prosperidade. Quando a sua alma estiver fortalecida de fato. E aí você conecta então com Malkuth, que é o reino. E aí uma coroa literal desce na cabeça da pessoa, porque ela passa, ao invés de nutrir a vida, ela passa a governar. Governar a própria vida. E a vida trabalha para essa pessoa. Em que sentido? Ela deu tanto dela, mas tanto para o dinheiro, ela deu tanto para a sua vida financeira que ela atingiu a liberdade financeira. Esse é um exemplo de Malkuth. Os dividendos dela nutrem a vida financeira dela e ela não precisa, ela até continua trabalhando, mas ela não precisa mais trabalhar. O que isso quer dizer? Ela não tem os motoqueiros. Ela não tem a necessidade de trabalhar para que o dinheiro chegue até ela. Acabou o jogo de investir energia. Agora ela só governa. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Agora, como você destrava Malkuth? Como você destrava Malkuth? Com ação. E aqui a gente volta lá naquela sabedoria que eu falei no começo. A grande sabedoria da Cabala diz: a espiritualidade não é para garantir um pedaço do paraíso quando você se vai. A verdadeira espiritualidade é para fazer que a sua vida se torne o verdadeiro paraíso. Isso só é possível com uma coisa: não é meditando, não é orando, não é nada. Isso vai te dar forças para fazer o que é necessário. O que é esse necessário, Felipe? Ação. Pessoal, não subestimem a matéria. Não subestime o poder da ação. Você é Deus em ação. E quando você entra em ação na sua vida, você está movimentando a energia divina para manifestar o seu sonho. E isso não é filosofia, não é papinho barato. Isso é como o universo funciona, como a energia do dinheiro funciona. É ação.
Muitas pessoas tomaram a ação quando a gente liberou o salto e a sabedoria. Agora eu consigo falar para vocês que a gente está perto do final. A sabedoria que tem no salto, as ferramentas que a gente ainda vai ter dentro do salto, elas destravam a vida de vocês. Algumas pessoas tomaram essa ação de entrar para o salto da fortuna, algumas pessoas não. E a gente começa a entender o poder que a ação tem na nossa vida, porque a pessoa que tem a ação, ela sempre vai se direcionar para aquilo que ela deseja. Ela está sempre um passo a mais. E ela vai ativando todas as esferas. É através da ação. Nunca subestimem a ação. Não, nenhuma ferramenta, isso eu estou falando com toda a certeza que eu tenho da minha alma, nenhuma ferramenta de cocriação, ela é mais importante do que a sua ação física. Deus criou a matéria, não foi por acaso, ele está na matéria. Isso é Malkuth. Por isso é reino. É você identificar qual é o seu reino. E como que você identifica o seu reino? Você pode estar se perguntando, e os antigos sábios se perguntaram muito. Você descobre o seu reino através das pessoas que fazem parte do seu reino. Pessoas que fazem parte do seu reino. As pessoas que fazem parte do seu reino, como elas são com você? Como você é com elas? Existem muitas pessoas na sua vida, poucas pessoas, são pessoas de qualidade, não são pessoas de qualidade. Qual é a visão que ela tem de você? E para você ter uma ideia de como é o seu reino, existe uma atividade que eu vou pedir para que vocês façam. Vou pedir para que vocês enviem um WhatsApp para 5 pessoas mais próximas de você. Escolha 5 pessoas mais próximas de você e mande uma mensagem para ela perguntando: Oi, Fulano, como você me vê? Eu estou participando de um treinamento, estou participando de um curso e o mentor pediu para que eu enviasse essa pergunta: Como você me vê? Se ela te perguntar como assim, eu não entendi, em que aspecto, em que ponto, não guia essa pessoa. Fala, só me responda: Como você me vê? Primeira coisa que você vai observar: as 5 respostas elas vão ter algum fator comum, um denominador comum em cada uma daquelas 5 respostas. E ali você está pegando a chave do seu reino. Você só reconhece o seu reino através do outro. E aí busca identificar qual é esse denominador comum dessas 5 respostas que vão vir para você, porque ali está a grande beleza do seu reino, para que você possa atingir essa tão sonhada liberdade financeira. E, pessoal, para a gente poder encerrar o nosso estudo desses 3 dias, não existe cocriação sem o fortalecimento da alma. Se você observar, quando você faz uma cocriação, o que acontece? Você começa a manifestar uma série de desafios, verdade ou mentira? Antes do seu desejo manifestar, por mais que ele possa enfraquecer, antes dele manifestar, vem um grande desafio. Isso é colocado em todas as vertentes espirituais. Não se preocupa quando um desafio surge, porque é sinal de que o seu desejo está chegando, verdade ou mentira? O que é esse desafio chegando? É a própria luz, em toda a sua sabedoria, dizendo: você precisa se fortalecer. Então, como eu sei que você precisa de exercício da alma, eu vou te colocar alguns desafios, porque você precisa de fortalecimento. E é por isso que a gente fala que dor é recurso, porque são nesses desafios que a vida nos coloca, e a sabedoria da vida é soberana, são nesses desafios que são a chave para a gente poder destravar. Por quê? Porque ali ela está entregando para a gente, na marra, o nosso fortalecimento. Qual é o nosso papel enquanto pessoas que buscam de fato a espiritualidade para prosperar? Não espera a vida ter o trabalho para te chegar ao desafio para você se fortalecer. Se fortaleça antes. Se coloca o propósito de se fortalecer durante o processo. E agora você tem um mapa das 7 esferas desse fortalecimento: paixão pela vida, disciplina, beleza da vida, o guerreiro interior, a humildade espiritual,
A conexão, e conexão é conexão com tudo, espiritual, conexão com outras pessoas, conexão com você mesmo, com seu sonho. E por fim, Malkuth, que é o reino, a ação. Só que aqui a gente está falando tanto da esfera da matéria quanto da esfera da alma. É preciso que você fortaleça isso na alma. Na alma. E quanto mais fortalecido você está, muito mais próximo da vida de riqueza e prosperidade que você quer viver, você vai estar. Foi utilizando essas ferramentas que eu saí daquela dificuldade financeira que eu contei no começo, de mais de R$ 300 mil em dívida. Foi conscientemente passando, eu preciso de me livrar dessa dívida. E eu não tenho força agora para manifestar isso na minha vida. Mas eu sei como fazer. Eu vou ativar a minha paixão pela vida e por aí vai, a minha disciplina, a beleza da vida. E assim eu vou co-criando enquanto me fortaleço. Eu vou manifestando dinheiro, fortuna, de fontes até não esperadas, porque eu estou me fortalecendo. Por quê? Lembra que nós falamos como a gravidade dos planetas? Quanto mais densidade eu tenho, e densidade significa elementos de vida que surgem na paixão pela vida, quanto mais densidade a minha vida tem, quanto mais paixões eu tenho, maior é a minha densidade vibracional. E aí eu atraio aquilo que eu quero para a minha vida. Eu atraio a solução, eu atraio novas fontes de renda, eu atraio novas ideias. Tudo porque eu aumentei a densidade do meu espírito. Então, lembrem, cura não é solução, ela é extremamente importante, mas é muito importante que a cura, mais importante que a cura é o fortalecimento da alma. Porque senão voltamos a adoecer novamente, a gente volta a repetir ciclos de sofrimento e de dor. E aqui vocês têm agora o mapa de como sai desse sofrimento, como sai dessa dor. E aí, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário para fazer da aula de hoje? Não se acanhem. Oi, bom dia. Thalita Bom aqui. dia. Deixa eu só ver que eu tenho que passar aqui pro lado para eu te encontrar. Achei. Oi, Thalita. Olá. Bom, é interessante porque eu tenho me visto nessa fase de guerreiro e por conta do diagnóstico, toda essa caminhada que eu tenho traçado esses 2 anos, as pessoas mais próximas a mim me deram esse feedback do como me veem, né? Vieram trazer essa importância. E era uma característica minha antes da doença e depois isso se tornou mais evidente, que é o meu lado guerreira. Até meu mapa astral, a leitura que já fiz, sempre condicionou para isso, sabe? De um lado guerreiro muito forte. Então, sempre a característica que traz para mim é isso, de resiliência, exemplo de resiliência e de força mesmo. Só que hoje, vendo todas as etapas, eu percebo que algumas ficaram para trás, que vem desse fortalecimento, sabe? A paixão pela vida foi algo que eu fui deixando com o tempo, porque só trabalhando e focada errado, né? Então, hoje eu vejo que eu tenho que voltar a algumas casas, apesar de ter o meu guerreiro muito ativado, sabe? Então, é fazer uma base mais sólida para que eu consiga realmente ter essa humildade espiritual e reconhecer a minha essência. Acho que o meu foco principal hoje está sendo isso. Conhecer a minha verdadeira essência, sem as crenças limitantes que foram criadas, né? E conseguir me reconhecer. Então está sendo muito válido para mim entender o que que é o que que tem de areia nesse fundo que eu preciso deixar firme, sabe? Muito bom, muito bom. Sensacional, Thalita. Isso me deixa extremamente feliz, de coração, porque todas as esferas elas estão ativadas em nós. Só que ou elas estão ativadas espiritualmente saudáveis, ou elas estão espiritualmente doentes. Todas estão ativadas. Porque estamos vivos, estamos aqui. Agora, o que precisamos é ir curando cada uma delas, curando e fortalecendo cada uma delas. E é esse processo que você já começou. Quando você fala para mim que você vai fazer, eu sinto muito forte que você já começou. Você não vai fazer, você já está fazendo ele, tá? Esse processo de reencontrar sua paixão pela vida, de reencontrar sua disciplina espiritual e por aí vai em cada uma dessas esferas. E você pode ter certeza, Thalita, você vai se conectar muito forte com quem você é, com a sua essência, que é aquilo que é o seu grande desejo, no momento que você vai fortalecendo cada uma delas. Por quê? Quem te garante isso é Malkuth, a sua ação
é que mostra quem você é. Você conhece a árvore pelos frutos. Muita gente quer ter a certeza de quem é. Ah, eu quero ter aquela certeza absoluta, aquela de quem eu sou. Mas isso vem dos seus frutos. Isso vem daquilo que você transborda. E você só pode transbordar para si, a ponto de olhar e se reconhecer quando você está na ação em cada uma dessas esferas. E aí eu estou ansioso já para saber como que você vai atuar e quais serão os feedbacks daqui nos próximos dias. Muito obrigado, viu, Thalita? Agradeço. Mais alguém, pessoal, por favor? Todo mundo caladinho hoje. Que isso? Só porque eu peguei só quatro, deixei esse dia para ter quatro esferas? É isso? Muito bem, pessoal. Olha só, eu quero fazer agora com todo a bagagem que nós temos das sete esferas, do fortalecimento espiritual, de toda essa metodologia, eu quero refazer para vocês, para aqueles que não fazem parte ainda, para que vocês entrem no salto da fortuna. Deem para vocês esse presente, essa ação, que ela é tão necessária para o fortalecimento da alma, da sua alma. Lá dentro do salto você vai entender com ferramentas práticas como fortalecer cada uma dessas esferas para que você possa soltar a sua essência, para que você possa manifestar a sua riqueza financeira, mas também a sua riqueza de vida. E lembra, nós conhecemos a árvore pelo fruto, através da ação. Deem para vocês esse presente. Eu aguardo vocês lá. Pessoal, gratidão. Eu vou pedir para o Adriano colocar para a gente lá o link do Salto da Fortuna de novo, lá no grupo. Eu não sei, essa aula vai ficar gravada, mas eu não sei até quando ela vai ficar gravada. Eu vou perguntar para o Adriano, vou pedir para a gente colocar lá no grupo. E aguardo todos vocês no Salto. Vai ser uma alegria imensa participar com vocês lá. E vou colocar de novo o link do Salto da Fortuna lá dentro do grupo, para eu ver quem serão as pessoas que hoje vão tomar a decisão tão importante de manifestar mais fortuna, mais riqueza de vida e de dinheiro dentro do seu próprio sistema. Gratidão a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, que eu espero que seja muito em breve e cheio de novidades com tudo que nós aprendemos aqui ao longo desses 3 dias. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês e que a luz esteja sempre com cada um de vocês, fornecendo para vocês as bênçãos, as maravilhas, a cura que vocês precisam no sistema de vocês, entregando para vocês todo tipo de luz e fortalecimento que vocês precisam para manifestar a riqueza, a prosperidade e aquilo que vocês vieram buscar aqui ao longo desses 3 dias. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Gratidão por receber na caminhada. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, Baruch Hashem, gratidão. Oh.